Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu queria bater um papo, conversar, trocar uma ideia sobre algo que já há bastante tempo tem me preocupado e queria justamente trazer algumas considerações para os senhores e para as senhoras relativas à perspectiva desse excesso de cansaço na nossa sociedade, trazendo como ponto de partida as reflexões por mim realizadas a partir de uma das obras mais importantes recentemente publicadas e trabalhadas como escopo principal por um dos pensadores mais destacados nessa área, o sul-coreano Byung-Chul Han, que escreveu, entre outros livros, justamente A Sociedade do Cansaço. Então, se você está estudando para concurso público, se você tem um ritmo extremamente acelerado, se você tem sintomas e a sintomologia referente a esse excesso de cansaço, de esgotamento, acredito que será interessante conversar um pouquinho sobre esse tema. Antes de aprofundarmos sobre essas perspectivas, deixa eu te pedir para deixar um joinha e, claro, se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E é exatamente isso que eu quero tratar com os senhores. Sociedade do cansaço. Pedro, de onde é que surgiu essa sua preocupação, essa sua ideia de trazer essas reflexões nesse vídeo, quase como um bate-papo? Coloquei para gravar e vou fazer alguns considerandos a partir de algumas anotações que eu fiz justamente provenientes de reflexões enquanto eu lia esse livro, A Sociedade do Cansaço, já há alguns meses durante a pandemia. E aí, recentemente, coisa de 10, 12 dias atrás, eu fiz uma enquete no meu Instagram, o @prof.pedrocoelhodpu, que várias pessoas participaram e, assustadoramente, quase 80%, salvo engano, um pouco mais de 80%, responderam que sim, se encontram esgotados. Eu coloquei reflexões, a diferença basicamente de cansaço pontual e sensação de esgotamento, e trouxe à baila a enquete justamente para saber quem eram aqueles que se colocavam como esgotados e aqueles que apenas apontavam um cansaço natural de um determinado período, de um determinado ritmo, e me assustou de certa maneira quando eu identifiquei um número superior a 80%. E por que, em princípio, porque esse número, ele, por mais que possa ser um pouco maior ou um pouco menor, ele é justamente reflexo de uma sociedade odiernamente em perspectiva estruturada, exatamente por conta de uma autocobrança exagerada. E a razão desse fenômeno, ele é um fundamento, ou são razões de múltiplas ordens. Não me cabe aqui, não sou um grande estudioso, apenas um curioso, mas sem dúvida alguma nós estamos inseridos cada vez mais numa sociedade não apenas veloz, em que as coisas acontecem e concomitantemente em vários campos da nossa vida, e há uma pressão nossa e da sociedade em que estejamos 24 horas por dia conectados. Ainda há um outro problema, que se de um lado temos uma sociedade veloz, nós temos também uma sociedade hiperacelerada. Pedro, mas não é a mesma coisa não. E é aqui que está o grau maior de preocupação, porque aparentemente as coisas continuam aumentando de velocidade. É basicamente uma analogia que eu faço com uma esteira. Veja só, uma pessoa bem condicionada fisicamente aguenta correr numa esteira numa velocidade 13, 14, até 15, mas a esteira numa velocidade, e é a atual sociedade, numa velocidade 12, você até consegue aguentar alguns por 15, 20, 30, 60 ou até mesmo 100 minutos. Agora, a nossa esteira não apenas está numa velocidade alta, como está cada vez mais sendo acelerada. Por isso que essa conjugação de velocidade e hiperaceleramento é algo que justamente gera uma maior preocupação. Quando nós analisamos e comparamos com uma sociedade até bem pouco tempo observada, e refiro-me que aqui em termos históricos, por volta ali do século XVIII, que
vivenciávamos aquilo que Foucault chamava de sociedade disciplinar, víamos num contexto ainda embrionário da primeira ou segunda fase do regime capitalista, uma perspectiva de sociedade não hiperacelerada, mas disciplinar. As chamadas sociedades disciplinares eram concebidas ou foram concebidas por Michel Foucault justamente como delineamento sociocultural de uma sociedade que era pautada em instituições de adestramento, justamente focadas em aspectos e preparações disciplinares, com a arte do corpo. Então nós tínhamos a concepção e o foco em estruturação em instituições militares, em exércitos, em fábricas, em prisões, em hospitais, manicômios, ou seja, tudo para padronizar, treinar, adestrar seres humanos, pessoas, a cumprir uma determinada função. E isso daria uma garantia, atendia à expectativa do delineamento econômico e padronizava de forma segmentada estruturas da sociedade. Paulatinamente, com o avanço da tecnologia, o perfil dessas sociedades foram sendo alteradas. E, mais recentemente, como o sul-coreano Byung-Chul Han aponta muito assertivamente e corretamente, essa sociedade tida como a sociedade disciplinar vai sendo paulatinamente substituída pela atualmente vigente sociedade de desempenho. E aquela sociedade antigamente disciplinar com seus vícios e virtudes passam a ser justamente substituídas. E quando a gente tinha aqui outros tipos de problemas sociais que envolviam sobretudo na relação de hierarquização de trabalho, hierarquização das relações múltiplas, a gente passa a ter uma sociedade focada em desempenho, uma sociedade pautada em instituições que se delineiam pela imagem, pela hiperaceleração, pela aparência de sucesso. E o que é sucesso é você estar cada vez mais consumindo e ter a aptidão e as condições de estar fazendo multitarefas. Você surge para você necessidades que outras pessoas que antigamente não existiam, e aí o tempo vira cada vez mais uma moeda escassa, porque você é cobrado por dominar, sai um julgado para fazer o nosso recorte aqui para concurso, que é o público principal, você precisa estar sabendo, e aí te cobram, como você não está sabendo, já te cobram opiniões acerca de absolutamente tudo, perguntam sobre o jogo do campeonato inglês e ao mesmo tempo querem saber se você sabe da nova fofoca da estrela da televisão, e aí você precisa dominar todas as blogueiras e a dica que fulana de qualquer coisa disse, e ao mesmo tempo o julgado que saiu ontem, que está todo mundo comentando, e você precisa se fazer presente no meio social, virtual, digital, mas também presencial. Te cobram relacionamentos humanos, mas também virtuais. Então é um excesso de cobrança, e ainda você é submetido a uma forte canalização a informações de duvidosa credibilidade, a corpos perfeitos, muitas vezes falsos ou se verdadeiros, para aquelas pessoas que cortam um retrato e se dedicam a esse corpo, a construção desse corpo, de 8, 10, 12 horas por dia, porque é seu trabalho, mas vende como se aquilo ali fosse algo natural. Para isso você só precisa tomar uma sopinha e fazer um treino de 20 minutos. E ao mesmo tempo pessoas dizendo que passaram em concurso público e estudando 2 horas por dia durante 3, 4 meses e que tem um método absoluto, e tem o outro que diz que dorme dormindo de cabeça para baixo, você tem um ótimo desempenho apenas descansando 3 horas e meia, e nisso você vai se assoberbando e vai cumprindo ou comprando a necessidade de atender a todos esses padrões sociais, e quando você não percebe, você está se escravizando. E essa sociedade
sociedade de desempenho traz como mácula principal justamente uma sociedade desse século XXI, que é uma sociedade de desempenho que produz excessivamente pessoas estressadas, pessoas exaustas, pessoas depressivas e fracassadas na sua autopercepção. Por quê? Porque quando você olha, você pode ser bem-sucedido em determinado aspecto com o qual você tem um predicado, mas você não tem o corpo perfeito de fulano, você não tem a aptidão e a inteligência de Beltrano, você precisa ser workaholic. Há um endeusamento, uma romantização do excesso de trabalho. Existem hashtags eu nunca paro, hashtags never stop, como se isso fosse um padrão de qualidade saudável e ideal, e que você termina consumindo e se ver consumido por essa perspectiva. E eu falo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que ser workaholic é muitas vezes um problema. Eu não endeuso isso e eu sei porque eu preciso pisar no freio. Eu tenho muita dificuldade. E isso desde sempre, desde pequeno. Desde pequeno eu sou muito disciplinado e quero fazer algo. Isso traz, óbvio, benefícios, mas eu não posso entender que essa deve ser a régua para todo mundo. Eu tenho um custo muito grande por ser assim. Eu tenho ciência desse custo. Eu sou assim e tento diminuir o meu ritmo, mas outras pessoas não são assim e não devem ser assim, porque cada um e cada uma precisa respeitar a sua individualidade. A partir do momento em que a gente encapsula padrões de comportamentos idealizados, fantasiosos, a gente absolutamente está desenhando e seguindo a receita perfeita para o fracasso. Mas o fracasso não pontualmente e em pseudos objetivos que por vezes são colocados, impingidos como se fosse a nossa obrigação, mas fundamentalmente esquecendo exatamente daquilo que nos move, exatamente daquilo que é o nosso sonho, e você sem surpresa alguma, quando entende todo esse quadro, você vai entender por que pessoas aparentemente bem-sucedidas nos seus trabalhos, aparentemente bem-sucedidas nas suas relações íntimas de afeto e de amizade e de amor, e aparentemente bem-sucedidas e com corpo saudável, estão absolutamente quebradas, estão absolutamente depressivas, estão absolutamente fracassadas, ainda que não se encaixem no estereótipo. E aí você pensa, nossa, como é que essa pessoa é perfeita e está triste, e que dirá eu que não tenho nada disso? E é aí que a gente tem a receita absoluta para uma sociedade absolutamente doente. Então essa é uma preocupação. E percebam, eu faço questão de trazer isso não me arvorando num modelo. E não tenho múltiplos defeitos, mas tenho um cuidado. Reconheci aqui um deles e a questão não é sobre mim ou sobre a minha opinião, mas fundamentalmente para tratar e trazer algumas informações para os senhores e para as senhoras, para que façamos uma reflexão, concordando ou não, isso é o menor dos problemas, mas que possamos, a partir desse convite, quiçá desse choque de realidade, que não é de minha responsabilidade, mas sim uma preocupação minha, mas fundamentada e que se encaixou perfeitamente com essa brilhante obra do professor sul-coreano, do escritor Byung-Chul Han, um dos maiores pensadores da modernidade, especificamente que olha analiticamente para essa sociedade, por ele chamada de sociedade do desempenho, e que cada vez mais aparenta e apresenta indubitavelmente uma sociedade como uma sociedade do cansaço. E nessa perspectiva é muito interessante que um trecho lá do livro dele, A Sociedade do Cansaço, ele fala o seguinte, eu vou trazer aqui, eu não estou gravando o vídeo com edição, mas fica aí, até depois eu vou olhar a edição do livro que eu tenho, mas é na página 47 ou 48. Ele diz o seguinte, olha, a dialética de senhor e escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva, ao contrário, a uma sociedade do trabalho na qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo o seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos ao mesmo tempo prisioneiro e vigia, vítima e agressor. Assim, a
acabamos explorando a nós mesmos. E é justamente isso que eu quero dizer para vocês. Não é aqui uma vigília ou advogando que vocês tenham um excesso lazer um dia ou como se não houvesse amanhã, porque isso que também vendem como eu sou intenso, eu sou intenso como se fosse algo saudável, me desculpem, na minha humilde visão, isso não é saudável. Você ter momentos de intensidade são importantes, claro, na nossa vida, no nosso aprendizado, no nosso prazer, no nosso lazer, mas desacelerar é tão e quanto prazeroso. Você não se culpar quantas e quantas pessoas, depois de muito convencimento, a gente faz, passe para contemplar e para descansar e não conseguem descansar, não conseguem assistir a um filme sem se pegar uma porcaria de um celular para ver o que é que a sociedade lá fora está acontecendo, não conseguem ver 1 hora, não conseguem ver 2 horas, não conseguem terminar um filme e bater um papo sobre aquele filme sem pegar no celular, não conseguem, enquanto casais, enquanto grupo de amigos, estar numa mesa de bar sem olhar o celular e muitas vezes em redes sociais para averiguar quais são as novidades de grupos ou até mesmo de pessoas que você quase não vê ou praticamente não conhece na intimidade ou sequer sabe muito mais além do que o nome, do que aquilo que está na rede social está passando, e isso automaticamente vai atingindo a sua memória, vai atingindo e consumindo as suas energias a partir do momento, sobretudo, que você passa inexoravelmente a se comparar. E enquanto você está num encontro amoroso, quiçá encontrando o próximo namorado ou namorada, ou meramente numa conversa entre amigos, você está sem desfrutar, sem conseguir desfrutar, porque você se escravizou. E era justamente no seu raro e parco momento de lazer, porque automaticamente, quando você chega em casa, você está se colocando em posição de insatisfação, porque você não tem o lazer que você de fato esperava ou gostaria, em essência, com os seus amigos, com seu namorado, com sua namorada, e ao mesmo tempo você investiu um tempo não da melhor qualidade, você se compara ao seu lazer, às suas sensações, suas experiências, a valorização do seu tempo com outras pessoas que você mesmo não conhece, não sabe os bastidores dela, e pior, se coloca justamente em forma ou posição de culpa por não estar produzindo, porque há também uma mecânica da alta produtividade. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa saber 3, 4 línguas, você precisa fazer um esporte, você precisa ganhar e ser campeão. Uma coisa, e perceba, eu não estou criticando fazer esporte, ao contrário, eu sou alguém que faço e competi a minha vida inteira, e faço esporte até hoje, 36 anos, os mais variados possíveis, e digo, competir, mas até mesmo nessa cultura ótima de fazer esportes na média idade, na idade adulta, é maravilhoso, mas até isso eu me preocupo, porque vários esportes estão sendo vitaminados ou cantados ou enriquecidos dentro de uma esfera de competitividade, e muitas pessoas não têm colocado, olha como é prazeroso bater uma bola, dar uma corrida, fazer uma pedalada, dar uma caminhada ao ar livre, sentindo o ar puro, mas vejam aqui a minha medalha. É uma sociedade que demanda, até mesmo no seu momento de lazer, um encantamento, um deslumbramento em busca de aplausos que não fazem o menor sentido. Por quê? Porque ocupam você, mas efetiva e verdadeiramente não ocupam o seu coração. E é essa a minha grande preocupação, e cada vez mais a gente precisa estar atento, porque nós estamos cada vez mais atendendo aos reclamos de outros e não pensando em nós mesmos. Vejam, vocês não precisam seguir ou deixar de seguir um padrão, mas tentem, dentro das peculiaridades, das vicissitudes e idiosincrasias, respeitar os seus sonhos, as suas vontades, naturalmente não vivendo num período hedonista excessivo, mas fundamentalmente buscando sim a realização das suas felicidades, sem medo de frustração, cientes de que podem quebrar a cara e que tristeza faz parte, e que em face de um evento triste, de uma decepção, seja de qual realidade ou qual área for, a tristeza é um sentimento natural e que não é sanada fundamentalmente com analgésicos
medicamentosos ou sentimentais que você precisa entrar em contato. Por quê? Porque quem nunca experimenta do amargo, da dor, da tristeza, também não pode se regozijar com o outro lado da moeda, e aí a gente vai ficando uma sociedade blasé que vai cada vez mais se alimentando não das realizações particulares pessoais, mas sim da falsa sensação de aplausos alheios mormente em redes sociais. E, ao mesmo tempo, quando não houve esses aplausos, quando a gente se preocupa em colocar múltiplos filtros, seja físicos, visuais ou emocionais, justamente em busca incessante da aprovação do outro, seja lá que outro for, a gente começa a se esquecer daquilo que mais importa, que são os nossos íntimos valores, que em realidade estão e sempre estarão lá. É por isso que a nossa sociedade, e paulatinamente a gente vai entrando nessa redoma, a gente vai entrando nesse circuito e não se apercebe. E aqui eu vou encaminhando para minha finalização, mas por uma citação, ou trazendo uma citação do Kafka, num dos seus aforismos mais conhecidos, que também é mencionado pelo Byung-Chul Han, não na sua obra, mas numa entrevista recente, e ele fala justamente sobre a liberdade paradoxal do servo que se acredita no amo. Ele diz, abre aspas, o animal arranca o chicote do dono e chicoteia a si mesmo para ser amo, sem saber que isso nada mais é do que uma fantasia gerada quando na correia do chicote do amo se formou um novo nó. Esse animal que açoita a si mesmo encarna o sujeito forçado a render e que, explorando a si mesmo, se imagina livre. Então não viva buscando a aprovação, seja laboral, seja de objetivos, seja de sonhos perante outros. Busque aquilo que de fato realiza. Por quê? Porque no capítulo final, o que é importante é a vida que a gente leva. Porque o que a gente leva da vida é justamente a vida que a gente leva e não a que os outros imaginam que a gente leva. Então busquem realizar os sonhos, os objetivos. Claro, nem tudo é romance, nem tudo é maravilha. Precisamos jogar determinados papéis que são chatos, que são necessários, que são imprescindíveis, que fazem parte do acordo social e fazem parte de objetivos de vida. Quando eu delineio um objetivo, eu tenho que lamber pedra de sal para poder essencialmente justamente atingir o momento em que eu vou tomar água gelada e comer uma cocada muito doce, como dizia o saudoso Eduardo Campos. Entretanto, se você passar a vida lambendo sal para que os outros imaginem e aprovem e entendam e achem que a sua vida é eternamente água gelada com cocada, o grande preço que vai pagar é você, que vai passar sua vida lambendo sal e na hora de experimentar a cocada não vai tê-la. Bacana? Tranquilo? Me digam aí se vocês gostaram e, do fundo do meu coração, espero que, concordando ou não, os senhores e as senhoras possam refletir sobre esse tema. Um beijo a todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!